Gravando. Bom dia, pessoal. Sérgio Ortenberg, aqui da Cena Digital. Hoje eu vou começar uma nova série com vocês, uma série que procura mostrar cases de sucesso da transformação digital no Brasil. E por que eu estou fazendo isso? Depois que eu escrevi, que eu divulguei o meu e-book sobre transformação digital, muita gente me questionou por que todos os casos que eu estava trazendo eram casos dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia, né? Não tinha casos brasileiros. Então, eu resolvi, através dessa série, começar a coletar informações de cases de sucesso aqui com os meus colegas CIOs e, com isso, compartilhar com vocês essas informações, principalmente as experiências deles, as dificuldades encontradas, as lições aprendidas. E a primeira empresa que nós estamos entrevistando aqui nessa série vai ser a Solvay, através do meu grande amigo aqui, do Fernando Birman. Fernando, muito obrigado aí pela tua presença aí, por inaugurar essa série. Eu é que E agradeço o convite, é uma honra estar com você, Sérgio, e todos os seus ouvintes e leitores. muito obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho do Fernando e depois eu vou fazer algumas perguntas para ele para nortear a nossa discussão sobre a transformação digital. O Fernando ele é engenheiro de produção com especialização em finanças e economia e ele fez uma carreira na Solvay, na Ródia, né? Uma carreira aí de 30 e poucos anos, onde é que ele exerceu várias posições. Ele foi CIO América Latina, ele liderou mundialmente várias funções, dentro da informática, como arquitetura, estratégia, sustentabilidade. E em 2014, o Fernando criou o Digital Office do grupo, né? Ele ficava situado em Bruxelas e o objetivo desse Digital Office era justamente acelerar o processo de transformação digital no grupo, né? Então, nesse papel, ele se aproximou de vários ecossistemas de inovação europeu e brasileiros, e permitiu também que ele atuasse de forma crescente como mentor, investidor e avaliador de startups. Então, isso é uma belíssima carreira aqui, uma belíssima apresentação. Fernando, fala um pouco também da Ródia, da Solvay, para quem não conhece, né, o escopo de atuação do negócio, o tamanho dessa empresa, né, e as subdivisões que ela tem, para que todo mundo possa ficar na mesma página. Claro, a Solvay é um grupo mundial de materiais, então é muito conhecido na indústria química, mas hoje o grupo se considera como uma empresa de materiais, materiais avançados que são utilizados em muitas indústrias de ponta. Aqui no Brasil, ela é conhecida como Ródia, uma marca que já existe há 100 anos no Brasil, que tem a liderança em muitos dos segmentos que ela atua. E eu tinha, como você bem disse, um papel mundial na área digital. Nós criamos em 2014 um escritório digital na sede do grupo em Bruxelas para liderar esse processo de transformação digital. Perfeito. Então, ou seja, nós estamos falando de uma empresa centenária, né, de um ramo de atividade bastante pesado, mas que também teve bastante sucesso na transformação digital. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, gente, é que para você fazer transformação digital, você não precisa nascer uma Amazon ou um Google, né? Você tem empresas centenárias como a Rodia, a Solvay, você tem General Electric, você tem Faber-Castell, que tem 200 anos. Então, essa é uma informação muito importante para quem está querendo começar a sua transformação. Fernando, para a gente começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? O que levou a Solvay a entrar na nova economia, né? A querer se transformar? Basicamente, a gente percebeu que havia oportunidades, né. Então, o primeiro impulso foi, tentar aproveitar oportunidades que eram muito visíveis, usar o digital, para melhorar os aspectos industriais, que é o grande foco da empresa. Então, já lá pelo 2014, 2013, nós percebemos que havia uma oportunidade de incorporar novas tecnologias. E na própria TI, nós criamos
uma espécie de um spin-off, né, uma célula que se antecipou, né, muito antes da gente ter essa onda de transformação, criando ameaças ou realmente eh, trazendo uma possibilidade de ruptura na nossa indústria, nós vimos que havia uma grande oportunidade em vista e a gente criou o escritório digital. Esse escritório digital com o objetivo de antecipar a tendência, né? Porque Interessante. ainda nós estamos na cadeia logística ainda muito longe do consumidor final. E as possibilidades de ruptura, de uma grande mudança nessa indústria ainda era muito remota Certo. naquele ano de 2013, 2014. E por Sim. isso a gente criou essa iniciativa para começar a preparar para o que vier. A gente começou a preparar o futuro naquele momento. Eu acho interessante o que você está falando, porque são poucas as empresas, na realidade, que se preparam para o futuro, né? Eventualmente, elas deixam o futuro invadir o dia a dia delas, né? E acaba não sendo mais o futuro, e sim uma ameaça presente. Então, vocês tiveram, eh, como é que eu posso dizer, essa preocupação, né, de antecipar movimentos que vocês já estavam sentindo, né, principalmente com as novas tecnologias, e se estruturaram para isso, pelo que eu entendo, a partir de um próprio núcleo de tecnologia de informação, né? Perfeito. E como é que vocês se estruturaram? Como é que vocês fizeram a organização disso, a governança, a estratégia para isso? Como é que foi o processo de preparo para se entrar numa jornada digital que vocês fizeram? A gente sabia que seria uma longa jornada. Desde o princípio, a gente percebeu que não havia um retorno daquele nosso discurso. Quer dizer, em 2014, começar a falar de novos modelos de negócios, ou uma ruptura na indústria, ainda era um pouco ousado. Então, nós nos programamos para fazer realmente uma jornada de convencimento, uma jornada de engajamento. Então, nós estruturamos um projeto de transformação cultural, de transformação de mindset. Depois, numa segunda fase, a gente começou a alavancar oportunidades e só posteriormente nós fomos discutir os modelos de negócio, que finalmente é esse o espírito da transformação digital. Você questionar como você faz as coisas hoje, como são os processos atuais. Esse é o espírito da transformação digital, não é meramente um uso de novas tecnologias. É E por verdade. isso foi um processo muito longo, muito difícil no começo, mas pouco a pouco a gente conseguiu engajar toda a empresa sobretudo, a liderança da empresa. Eu acho que a gente sempre fala isso, né? A maioria das empresas começa a fazer a sua jornada de transformação digital pelo lado da tecnologia e esquece de combinar com os russos, né? Como se dizia, né? E é super importante a questão do engajamento, né? Porque se você não tem engajamento, você pode ter dois problemas. O primeiro é a indiferença das pessoas, o não comprometimento em relação aos projetos de mudança. E o segundo é até mesmo sabotagem por pessoas que acham que vão perder o seu emprego, né? E eventualmente até diretorias, né, vão se sentir ameaçadas porque eventualmente o papel deles vai reduzir em relação ao uso de tecnologias, né? Isso você vê muito, por exemplo, se você pegar banco, né, você vê que as áreas técnicas cada vez mais estão com cientistas de dados, muito mais do que simplesmente analistas financeiros, né? Então há uma mudança de perfil que realmente assusta. E o fato de você falar que você já tinha uma percepção que seria uma jornada de longo prazo, isso também eu acho que é um toque assim muito importante para as empresas, porque não existe milagre, o que existe é uma mudança de cultura, mesmo sendo a empresa mantendo o seu DNA, a mudança de cultura ela é demorada e ela é necessária para que você possa ter sustentabilidade no processo da transformação digital. É uma grande verdade.
Como é que vocês faziam a governança, a priorização dos projetos, né? Já que tem tantas áreas na Solvay, como é que era esse funil de priorização das atividades lá? Quem tomava as decisões e como? Eu comecei no escritório digital fazendo alguns pilotos com bastante liberdade, porque justamente ainda não tinha aquela motivação, o engajamento da empresa ainda não era grande, então não tinha muita demanda, né? Eu escolhia conforme nós cruzávamos com as oportunidades, conforme chegava excepcionalmente alguma demanda, nós tínhamos bastante flexibilidade para fazer pilotos, provas de conceito e, eventualmente, industrializar, transformar vários desses pilotos em soluções industrializadas, em soluções que são incorporadas à vida da empresa. Num segundo momento, que é o momento onde já há esse convencimento da empresa, onde a empresa começou a enxergar o papel, a importância da transformação digital, o que a empresa fez foi descentralizar. Na verdade, o grupo já é bastante descentralizado, cada negócio responde pelo seu negócio, cada negócio tem a sua própria estratégia. Ora, se a gente diz que transformação digital é um assunto estratégico, ele faz parte da estratégia do negócio. Quer dizer, a gente não pode ter o negócio sendo tocado de um lado e o digital do outro. É tudo junto. O digital é apenas uma das dimensões da estratégia do negócio. Verdade. Nesse sentido, nós delegamos a cada business unit a fazer a sua própria estratégia digital. Seria muito cômodo para mim, seria muito bacana eu falar, não, eu sou responsável por tudo, eu criei tudo. Não, mas é bem ao contrário. No grupo, a nossa equipe e todas as pessoas que trabalhavam com assunto digital, do lado corporativo, ficou de apoio. Então, eu dei muito apoio dos os mais variados que você pode imaginar. Para uns eu dei um apoio estratégico, metodológico, para outros vocês realmente na busca de soluções do mercado, para outro foi só fazer a ponte com provedores de tecnologia, com consultores, enfim, eu prestei um leque de serviços muito diferenciados para ajudar os negócios da empresa a fazer a sua própria transformação digital. Eu acho que esse é o grande desafio da TI, né? Muitos lugares que a gente vê, a transformação digital acaba sendo uma responsabilidade, entre aspas, do CIO e o negócio meio que fica de fora ou é coadjuvante, quando na realidade a transformação digital é uma questão estratégica, né? Como você bem falou. Então, ela tem que ser responsabilidade do negócio alavancada por tecnologia, né? Então, mais uma vez, eu acho que vocês fizeram assim super bem, né, em ter feito parcerias com o negócio, mas deixar claro que eles é que têm a responsabilidade de desenvolver toda uma estratégia e, ao mesmo tempo, o TI tem que criar uma infraestrutura, né, tem que criar uma plataforma sobre a qual as inovações possam estar funcionando da maneira mais integrada e mais fluida possível, né, garantir esses níveis de serviço, né? É verdade. Você pode dar para a gente alguns exemplos do que foi criado em algumas unidades de negócio como resultado da transformação? A primeira fase do nosso trabalho foi muito no sentido de mindset cultural e colaboração. Então, nós fizemos muitos projetos para melhorar a forma de trabalhar. Ou seja, isso tudo que as empresas estão vivendo nesse momento que estamos em casa, nessa quarentena, certamente algumas empresas estão mais capacitadas do que outras, né? Porque não basta ter a ferramenta, tem que saber utilizar. E desculpa o telefone. Não. E então essa foi a primeira fase.
Essa foi a nossa primeira fase. Numa segunda fase, a gente trabalhou muito com a parte de analytics, com a parte de dados. Sabendo que a gente tem um grande arsenal de dados na empresa, tem muita possibilidade de exploração, nós começamos a desenvolver essa célula de analytics, que começou no escritório digital e depois se transformou numa equipe própria, uma Uhum. equipe que hoje faz parte do operacional da empresa, que desenvolve aplicações desde o analytics tradicional, machine learning, inteligência artificial e assim por diante. E a terceira fase foi realmente as aplicações envolvendo o coração do negócio e onde a gente acha muita possibilidade de usar a IoT. Então, nós vemos a IoT com duas grandes vertentes na empresa, numa indústria como a nossa. A primeira é um uso generalizado de IoT para capturar a informação dos processos. Isso é Perfeito, essencial numa indústria de materiais para você melhorar os processos, melhorar a rastreabilidade de todos os materiais dentro da empresa, e, enfim, e até a própria parte de desenvolvimento. E perfeito. a segunda vertente, ainda mais importante, é você usar a IoT, você colocar sensores junto com os produtos ou acompanhando os produtos até o cliente ou dentro do cliente. E através desse processo, você consegue capturar informações que nós não conhecíamos, mas que podem ser exploradas pelas nossas equipes para propiciar mais valor para o cliente. Sejam informações diferentes, informações que vão agregar no processo do cliente, informações que vão melhorar a capacidade do cliente, a qualidade dentro do cliente, enfim, esse ramo de IoT, a possibilidade de IoT mostra que é a grande revolução dentro da indústria de materiais e é onde a gente tem investido em diversos pilotos, quer dizer, tem muita coisa em andamento, da fase de prova de conceito até pilotos, clientes que já estão testando indústria de pesca, mineração, energia. Então, em várias indústrias já tem pilotos da empresa testando essas soluções. Perfeito. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, vocês acabaram adotando, vamos dizer assim, dois tipos de estratégia, né? Uma estratégia para fora e uma estratégia para dentro. A estratégia para fora seria o uso de tecnologias como o Data Analytics, né, para vocês poderem entender melhor o cliente através dessas informações e, com isso, aprimorar os produtos, a experiência desse cliente, né, e a interação dele com a Solvay. Então, isso é uma estratégia clássica, é uma macroestratégia clássica chamada foco no cliente, que ela é baseada no Analytics e também na melhoria da experiência do consumidor, que muitas empresas de varejo usam também para facilitar os pontos de contato entre a empresa e a marca. No caso de vocês estão se aproveitaram dessa massa de dados que vocês têm para poder entender melhor o uso dos materiais, o uso desses produtos e cada vez mais aprimorar. E uma segunda macroestratégia que eu vejo que vocês utilizaram foi a da excelência operacional, ou seja, como que eu posso melhorar o meu processo, a minha cadeia de suprimento, para que eu possa entregar de forma mais rápida, né, e de forma mais confiável, cada vez mais, os meus produtos para o cliente final. E o interessante dessa segunda macroestratégia é que ela pode se estender até dentro do cliente através dos sensores, né? Ou seja, da internet das coisas, né? Como você falou, onde você também pode capturar dados que são interessantes para você, para ver como é que o cliente está usando esses materiais e também para o próprio cliente ter noções, né? Então, é muito interessante. Vocês, então, acabaram escolhendo essas duas estratégias, né? E que eu acho que tem super a ver com o objetivo da empresa de vocês, que é
ser uma empresa de materiais. Excelente esse negócio. Eu acho que isso tem 1000 possibilidades, né? Então, para quem não sabe, essa estratégia de foco no cliente é uma estratégia que, como a Solvay está fazendo, ela busca extrair dados do cliente, todos os dados que ela tem das vendas e das transações, e com isso conseguir construir, inferir coisas que ela não conseguia perceber antes, até mesmo previsão de vendas, previsão de demanda, né, uma série de coisas. E a segunda estratégia que a Solvay procurou com as tecnologias é de melhorar os seus processos, gerar uma excelência operacional e, com isso, estender essa excelência operacional sob forma de informações para os seus clientes usando os sensores de internet das coisas, né? Então, excelente. Agora, vamos falar um pouquinho de desafios, né? Quais foram as dificuldades, né? Que nada, essas coisas não são muito fáceis, né? São demoradas e mexem com o ser humano, com política, né? Quais são as dificuldades que você mais destaca nesse processo? É, acho que a primeira grande dificuldade foi, ah, a etapa de convencimento, né? Foi o processo de realmente deslanchar esse projeto digital. No começo foi muito difícil, porque não tinha eco. Embora para nós, eu, Sérgio, e talvez muito dos ouvintes seja uma coisa óbvia, e mesmo em 2014, É já verdade, se falava muito em transformação digital, já era visível que existia aquela onda de ruptura alcançando vários segmentos da indústria, vários segmentos da economia. Então, isso já era visível para a gente, mas não era visível para todo mundo, não era óbvio para todo mundo em verdade. todas as indústrias, né? É, Certamente alguns setores da economia estavam já muito expostos a essa onda de rupturas, é né? O verdade. comércio, a mídia, mas na indústria não era muito evidente que amanhã pudesse aparecer um Uber da indústria, alguma coisa assim. A gente não via essa possibilidade. Então, para eu começar a mostrar essa ameaça no horizonte, foi um pouco difícil, O que que no você acha que começo. foi que causou a virada dessa percepção? Teve algum evento específico, ou que você tenha patrocinado, ou que tenha acontecido para que o pessoal caísse a ficha? Teve algumas coisas aconteceram que ajudaram no meu discurso, que ajudaram a empresa a acordar e mudar a atitude, né. O primeiro, isso depende de nós, foi impulsionado por nós, foi um tour do comitê executivo pelo Vale do Silício. Parece Ah, uma coisa sei, banal hoje, até porque muitas empresas fizeram, mas naquela época foi muito representativo. sei. Naquela época, eu posso dizer que, depois daquela viagem, o pessoal entendeu alguma coisa. Ainda não sabia exatamente para onde estava indo, não sabiam o que tinha que ser feito, mas viu que precisava fazer alguma coisa, né? Caiu a Hã, ficha. hã, Foi o primeiro estalo. entendi. E ainda teve, por sorte, para nossa sorte, a gente teve um segundo estalo, que esse foi decisivo, né. Sei. Então, o primeiro estalo foi essa visita foi mais ou menos no final de 2015, e o segundo, o definitivo, foi em janeiro de 2016, que foi o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, daquele ano, onde só se falou de transformação digital. Quer dizer, o assunto mundial, imagina a elite política, a elite econômica, intelectual reunida em Davos, e o assunto é transformação digital. Sim, Depois sim, desse evento, a coisa mudou. Houve uma compra do assunto digital interessante. pelo board, pela direção executiva, e todas as portas se abriram.
Interessante isso, né? Muito interessante. Então, a gente tem aqui um exemplo bacana de como nós temos formas da gente sensibilizar os executivos da empresa através de eventos externos, missões, né? Muitas vezes o santo de casa não faz milagre, então você levando os executivos até um Vale do Silício, uma universidade lá da Singularity, né? Ou fazer um curso desses numa universidade consagrada, isso realmente muda a cabeça deles, né? E principalmente um evento como esse, né? Aí os executivos acabam se dando conta de que o mundo inteiro está cogitando sobre uma coisa que para eles não era muito normal. Eu acho também que é uma coisa que eu sempre falo muito, o grande problema é que desde o século XX, né, a gente vem trabalhando numa economia tayloriana, que é uma economia baseada em produção em alta escala, alta padronização, eficiência e, consequentemente, pouca individualização de produtos, né? E isso foi uma economia baseada em engenheiros, né? São os engenheiros que criaram esse sistema, né? Essa versão atual do sistema capitalista. Eu acho que a partir do surgimento da internet e das consequências da internet, a gente começou a ter uma mudança de shift importante, que não eram mais engenheiros que estavam dominando isso, mas sim tecnologistas, né? Então, o nosso sistema econômico ele passou a depender de inovações tecnológicas, né, em cima da internet, que criaram novos modelos de negócio, que criaram tecnologias disruptivas, e isso realmente durante muito tempo foi incompreensível para os engenheiros que criaram esse sistema de alta padronização e produção em larga escala. Então, eu acho que a grande dificuldade ainda hoje é desses executivos entenderem que o mundo não é mais tayloriano, né? Que a nossa sociedade ela é muito mais tecnológica e digital do que analógica, né? Então, a gente vê isso muito ainda no Brasil. Se você pudesse, Fernando, elencar para os nossos colegas aqui quais seriam as principais lições que você aprendeu nessa jornada, quais que você traria para a gente? Então, o primeiro, eu acho como consequência do que a gente acabou de falar, desse último exemplo, é a abordagem, o engajamento top-down, né? Isso foi fundamental. Enquanto você não tem a liderança engajada, você não pode fazer nada, né? Tem que ser top-down, você precisa desse apoio, até porque se a gente defende que é um assunto estratégico, não tem como, né? Se nós estamos falando de modelos de negócios, não tem como não ter o apoio da liderança, porque Verdade, realmente a transformação digital fala de mudar a forma de fazer o negócio, de buscar outros tipos de negócio. Então, se você não está empoderado para tal, não adianta insistir, né? Não, a transformação digital não é, distribuir ferramentas pela empresa, não é adotar tecnologias, tem isso também, mas você precisa estar capacitado, você precisa ter essa liberdade de propor transformações, mudanças importantes na organização que exigem o costas exatamente, quentes, né? exatamente. Exige uma carta branca da direção, dos acionistas. Em alguns casos, você vai ter que recorrer ao conselho, né, de administração, aos acionistas, porque é esse o espírito da transformação. Então, esse tipo de suporte ele é essencial. Perfeito. Eu acho que sempre é fundamental ter esse apoio, principalmente porque o pessoal confunde muito transformação digital com inovação. E apesar de ambas essas práticas estarem dentro do mundo digital, né, a inovação ela se dá muito mais a nível de produto e processo do que a nível de modelo de negócio, né? Você até pode ter modelos de negócio inovadores, mas na realidade a transformação digital é uma mudança no modelo de negócio, enquanto que a inovação ela afeta muito mais o produto ou serviço ou processo da empresa, né?
E as pessoas confundem uma coisa com a outra e acabam não transformando a empresa, elas acabam melhorando os seus produtos, né? Seja de forma gradativa, seja de forma radical, né? Alguma outra lição que você gostaria de compartilhar com os colegas CIOs, além dessa do engajamento? Eu acho que a gente teve a humildade de estruturar um plano de ação que foi feito por etapas bastante realistas, né? Eh, Como eu falei, foi um plano de 5 anos, né? E com vários degraus de envolvimento da organização, de utilização de tecnologias, um balanço muito frequente do que deu certo, do que não deu certo, o que a gente deve insistir, o que não precisa insistir ou não deve insistir. Sabe, Uhum, ao longo desses anos em que eu estive na Solvay, a gente descartou um monte de coisas, né? entendi. Descartou muitas tecnologias, muitas possibilidades. Tem coisas que a gente disse, por exemplo, a parte de drone, né? No começo a gente investiu muito em drone e em algum momento a gente falou: "Deixa, isso não é com a gente, existem muitas restrições para o uso de drone, então vamos deixar esse assunto de lado, porque é uma distração para a gente, e vamos focar em coisas que têm muito mais impacto para os negócios." Certo. Né? Então, esse é um exemplo bobo, mas realmente houve essa discussão. Então, foi assim, sempre revendo o portfólio de iniciativas, sempre tentando ajustar, buscando muito contato com o exterior, que é um outro aspecto fundamental da transformação digital, é a abertura para o mundo externo, né? É a abertura para você ver o que as outras empresas estão fazendo, o que está sendo feito fora da empresa, como que a empresa ela se integra externamente com os ecossistemas de inovação. Então, é uma dimensão importante da transformação digital e realmente a gente fez isso com muito afinco. Muito bacana. Ainda mais no caso da Solvay, sendo a empresa do tamanho que ela tem, quando você fala de mundo externo, você tem até um mundo das outras empresas, né, das outras subsidiárias que também podem estar desenvolvendo produtos, serviços e modelos de negócio também. Então, você praticamente tem dois mundos, né, que você tem que pesquisar: o mundo dentro da Solvay e o mundo fora da Solvay, de tão grande que vocês são, né? Mais algum comentário ou é isso mesmo? E eu acho que é isso mesmo, né? Realmente foi uma jornada incrível, e hoje, basicamente, o assunto não precisa ser mais empurrado, né? Quer Uhum, dizer, ele já está impregnado nos negócios, essa mentalidade de olhar para o digital. É claro que em alguns negócios do grupo a coisa andou mais rápido, em outros mais devagar, mas isso faz parte até da cultura de cada negócio e é uma coisa que a gente deve respeitar. Cada negócio perfeito. tem a sua cultura, tem o seu contexto, né? As suas dificuldades. Então, cada um vai no ritmo que é o mais apropriado para o negócio. Tá ótimo. Fernando, eu acho que a gente teve uma boa ideia aqui, né, da jornada da Solvay. Eu acho que foi bastante interessante isso, com exemplos de planos de longo prazo, com exemplos de engajamento, né, dos altos executivos, né, através de visitas e de eventos mundiais, eh, com o engajamento das áreas de negócio, né, assumindo o protagonismo dessa transformação digital e demonstrando que transformação digital não é meramente fazer piloto de tecnologia nova, mas sim você testar novas formas de fazer negócio, né? Eu acho que essas são lições muito importantes aí que você está deixando para o pessoal, né? Eu queria te agradecer muitíssimo aí
a tua disponibilidade, compartilhar essa experiência com a gente. E espero aí que a gente possa ter outros vídeos também, onde você possa contar mais histórias para a gente aí, dessa jornada, né, que começou aí, sei lá, em 2013 e não tem data para terminar, né, que daqui para frente é transformação direto na veia, né? Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que eu saí da Rodia Solvay no final de 2019, né? E hoje eu estou ajudando outras empresas no seu processo de transformação. Mas eu Excelente. agradeço mais uma vez a oportunidade e coloco-me à disposição para outras entrevistas, outros vídeos. Tá ótimo. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço aí mais uma vez ao Fernando, super amigo aí, uma pessoa extremamente experiente, uma referência no mercado aí de tecnologia. Esse vídeo vai estar sendo colocado nas redes sociais, principalmente no YouTube, no LinkedIn, vocês vão ter acesso a ele. E aguardem também que a gente vai ter outros vídeos falando também com outros CIOs de renome no mercado para a gente ver o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de transformação digital. Tá? Se vocês tiverem também sugestões, comentários e principalmente sugestões de que empresas vocês acham que a gente deveria entrevistar, por favor, coloquem nos comentários aí, que vai ser muito bacana a gente ter um compêndio aí de todas as principais transformações digitais no Brasil. Então, pessoal, muito obrigado, Fernando. Super obrigado aí pela tua disponibilidade. Nos vemos aí no próximo vídeo aí. Um grande abraço. Valeu, abração.